Fala, povo de Deus, 16º dia da nossa série Consagrados ao Senhor, 1 Samuel 16. Agora eu tô tendo que fazer de fone de ouvido porque o lugar que eu tô, ele tá dando muito eco, tá? Mas a gente vai ajustar isso aí, vai deixar bacana, amém? Mas caso você reparou que eu esteja de fone, é por causa disso. Caso você não reparou, tá reparando agora, né? Glória a Deus, 1 Samuel capítulo 16, a Bíblia diz: O Senhor disse a Samuel: Até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Ou seja, Samuel estava sofrendo por alguém, por uma causa que Deus já havia designado que iria acontecer. Quantos de nós não somos como Samuel, né? Ficamos sofrendo e remoendo coisas que Deus já falou, para deixarmos, para esquecermos, para perdoarmos. Quantas pessoas, quantas situações Deus já falou para você tirar a mão, para você se afastar, para você entregar nas mãos de Deus, e você continua lá sofrendo, e ainda achando que Deus está gostando disso, que Deus tem um propósito nisso. Até quando? Isso é se enganar. Deus está falando para Samuel: para de se entristecer, para de sofrer, para de se desgastar por uma pessoa, por alguém, por uma circunstância que eu já decidi o que vai acontecer. Amém? Está entendendo o que Deus está falando? Encha um chifre com óleo e vá a Belém, eu enviarei a Jessé, pois escolhi um dos seus filhos para fazê-lo rei. Samuel, porém, disse: Como poderei ir? Saul saberá disso e me matará? O Senhor disse: Leve um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e eu lhe mostrarei o que fazer. Você irá ungir para mim aquele a quem eu indicar. Então Deus está dando uma estratégia para Samuel poder ir sem Saul desconfiar. Amém? Esse é o Deus de estratégias. Ele não mente, ele fala: então vai e sacrifica, leva um novilho, faz tudo como deve ser. Deus não mente, mas ele nos dá estratégias. Amém? Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele tremendo de medo e perguntaram: vens em paz? Olha isso. O poder que Samuel carregava, o respeito que ele tinha, era tão grande na sociedade, era tão grande dentro dele aquele poder, que no lugar que ele chegava as pessoas ficavam com medo. Já pensou nisso? Te respeitarem tanto por aquilo que você carrega de Deus, a ponto de ficarem com medo quando você chega no lugar, a ponto de ficarem assustados? Respondeu Samuel: sim, venham em paz. Vim sacrificar ao Senhor, consagre-se e venham ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza é esse que o Senhor ungiu. Por quê? Porque era o mais velho. Por quê? Porque era guerreiro. Samuel está na mente com a ideia de que o rei vai ser parecido com Saul. Lembra? Um homem que se destacava na altura, no porte físico. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a aparência nem a altura, pois eu rejeitei. E aí Deus solta a frase muito famosa: o Senhor não vê como o homem vê a aparência, Deus vê o coração. Enquanto nós estamos preocupados com a aparência externa, Deus está preocupado com a sua aparência interna. Enquanto nós estamos preocupados com quem está se vestindo melhor, com a roupa de marca, com o relógio mais caro no punho, Deus está preocupado com quem é mais puro de coração, com quem é mais honesto, verdadeiro, quebrantado, arrependido, transformado, sincero, humilde, amoroso, perdoador, misericordioso, justo, lavassúria, alom, plefá. Enquanto o homem está preocupado com isso aqui, externo, Deus está preocupado com o seu interno. Num mundo que valoriza a aparência mais do que tudo, E eu não digo apenas de beleza, mas eu digo daquilo que você demonstra ser, daquilo que você demonstra ter.
Deus está preocupado com quem de fato você é aí dentro, debaixo dessa armadura, Naamã. Não valorize mais o externo do que o interno. Porque Jesus disse para os fariseus: vocês são como sepulcro caiado, bonito por fora, mas podre por dentro. Por dentro só tem podridão, morte, inveja, prepotência, soberba. Que nós não sejamos como os fariseus. Então Jessé chamou Abinadab e o levou a Samuel. Ele, porém, disse: o Senhor também não escolheu esse. Tem gente que é escolhida e tem gente que não é. Muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Preste atenção. Existe todo mundo, existem os chamados e existem os escolhidos, né? Muitos são os chamados, mas não são todos. Não são todos, são muitos, mas não são todos. Então tem todos, tem os muitos chamados e tem os poucos escolhidos, tá? Nesse grupo aqui todo mundo tá. Nesse grupo aqui a maioria tá. Nesse grupo aqui a minoria está, tá? Poucos são os escolhidos. Tem gente que não foi escolhido por Deus, tá? Principalmente para coisas específicas. Então não adianta chorar, tá? Deus escolheu cada um de nós para uma determinada função, tá? Se Deus não te escolheu para uma coisa específica, amém. Deus com certeza vai te designar para outra coisa. O que você não pode é querer ser alguém que você não é, ou querer fazer alguma coisa que você não foi chamado para ser. Eliabe foi chamado para ser rei? Não. Abinadab foi chamado para ser rei? Não. Na sequência aqui vão passar outros filhos de Jessé, como por exemplo Samá. Foi chamado para ser rei? Não. Foi escolhido para ser rei? Não. Então vão ser rei? Não. Vão se portar como rei? Não. Vão exercer a autoridade de rei? Não. Você tem que entender para o que Deus te chamou e para ser quem Deus te escolheu. E aí você vive nisso, tá? Não adianta querer ser quem você não foi chamado para ser. Não adianta você querer ser quem você não foi escolhido para ser. O problema de muitas pessoas é que as nossas referências estão se tornando pessoas que não são mais referenciadas apenas, mas são literalmente imitadas. E a imitação traz limitação, tá? Então você olhar uma pessoa do seu ramo de trabalho, você olhar um ministério de alguém e admirar e ter como referência, isso é uma bênção. Agora você não pode querer ser igual à pessoa, porque o chamado dela é diferente, a escolha que Deus fez para ela é diferente, o que Deus tem para ela é diferente. E aí se você imita, você se limita, tá? Tenha referências, mas não imite ninguém, senão Jesus, tá? Imite a Cristo, tá? Em seguida, Jessé levou Samá a Samuel, mas antes disso também não fez o que o Senhor escolheu. Jessé levou a Samuel 7 dos seus filhos, mas Samuel lhe disse: o Senhor não escolheu nenhum destes. Então perguntou a Jessé: estão todos aqui os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. E Samuel disse: traga-o aqui, nós não sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé, o pai de Davi, nem havia chamado ele para consagração. O pai de Davi nem considerou que Davi poderia ser escolhido rei. Mas Deus já o havia escolhido desde o capítulo anterior, quando disse para Samuel e para Saul que escolheu um homem segundo o seu coração. O pai da terra nem considera Davi. O pai do céu olhou para ele e falou: esse é o homem segundo o meu coração. Aleluia. As pessoas da terra podem te rejeitar. As pessoas da terra podem não te dar o devido valor. As pessoas da terra podem não te amar o suficiente, mas tem um Pai no céu que Ele te escolheu. Tem um Pai no céu que Ele te dá valor. Tem um Pai no céu que Ele te ama. E eu tenho uma notícia para os irmãos que não gostam muito de você: ninguém vai sentar à mesa enquanto você não chegar. Deus está falando assim: eu reservei um lugar para Davi.
e esse lugar ninguém toma, e ninguém senta enquanto ele não chegar. Aleluia, porque ele é o meu escolhido. Naquela época, cuidar do rebanho, cuidar de ovelhas, era trabalho ou para um servo ou para um filho que era considerado o menor dos filhos. Davi não é servo de Jessé, Davi é filho de Jessé e ele cuida das ovelhas, ou seja, Jessé está declarando, não só com o fato de não ter chamado Davi, mas também com o fato de Davi cuidar das suas ovelhas. Ele está declarando que Davi é o menor dos seus filhos, é o de menor importância dos seus filhos, até porque os outros são guerreiros, esse aí cuida de ovelha, ele está menosprezando Davi. Aleluia, tem gente que cresceu assim, sendo menosprezado dentro de casa, sendo menosprezado dentro do trabalho, sendo menosprezado na mesa das pessoas que mais deveriam te amar e te apoiar. Não tem problema, existe um Deus no céu que não te menospreza, pelo contrário, encontrou em você o que não encontrou nos outros. Os outros podem ser guerreiros, os outros podem ser fortes, altos, poderosos na batalha, mas dentro de Davi tem um coração que não tem nos outros. Dentro de Davi pulsa um amor por Deus que não pulsa nos outros. Dentro de Davi tem algo diferente. Também não culpe os homens por não ver isso. A gente só consegue ver a carcaça que está por fora, mas tem um Deus no céu que os olhos são como chama de fogo e ele consegue enxergar no interior da nossa alma. Aleluia! E o pai Jessé pode não ter dado valor, mas o pai Jeová olhou e falou: esse é o meu rei. Porque Saul foi rei segundo o coração dos homens, mas Davi foi rei segundo o coração de Deus. E Jessé mandou chamá-lo, e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levanta-se e unja-o. Quando Deus aponta alguém, meu irmão, Deus não erra. Se Deus já te ungiu para uma missão especial, carregue a certeza de que Deus não errou quando Ele te chamou. Deus não errou quando Ele te salvou. Deus não errou quando Ele te livrou do acidente. Deus não errou quando Ele guardou a sua vida para que hoje você estivesse vivo e viva. Deus não errou e Ele continua tendo um plano e um propósito na sua vida, senão você não estava aqui na terra e muito menos me ouvindo. Samuel apanhou o chifre de óleo e ungiu na presença dos seus irmãos, e a partir daquele dia o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Aleluia. O Espírito do Senhor se retirou de Saul, e um espírito maligno vindo da parte do Senhor o atormentava. Então, nesse exato momento, nós temos Saul e Davi. Saul está de fato no trono, mas Davi é o rei escolhido pelo Senhor. Saul usa coroa, mas já não carrega a presença de Deus. Davi não usa coroa, mas carrega a presença de Deus. Entre ter coroa ou ter presença, escolha ter a presença de Deus. Saul tem coroa, mas não é usado por Deus. Davi não tem coroa, mas é usado por Deus. Entre ser usado por Deus e ter coroa, sempre escolha ser usado por Deus e ser cheio do Espírito Santo, pois as coisas celestiais valem mais do que as coisas terrenas. Amém? Glórias a Jesus. E aí no versículo em diante, de 15, 16, 17, 18, Saul está agora endemoniado e ele precisa de alguém para que toque harpa, porque ao som do instrumento aquele demônio era expelido da vida de Saul, E quem é que toca harpa? Davi. Davi é multitalento, Toca harpa, cuida de ovelha, atira com lança, ele faz de tudo. E aí o que acontece? Chamam Davi para o palácio.
para que ele agora trabalhe como um exorcista, como um libertador da vida de Saul. Versículo 21, Davi apresentou-se a Saul e passou a trabalhar para ele. Saul gostou muito dele e Davi tornou-se o seu escudeiro. Então chegou para ser arpista e continuou a ser arpista, mas também se tornou escudeiro do rei. Ou seja, agora aonde Saul vai, Davi vai. Aonde Saul pisa, Davi pisa. Ele carrega a harpa, ele carrega as armas, ele conhece o palácio, ele anda por meio das tropas. Sabe o que Deus está fazendo com Davi? Está tornando familiar o cenário do palácio para Davi. Sabe o que Deus está falando? Eu tenho um plano. Davi pode ainda não ter sentado na cadeira, mas eu já estou preparando ele. Saul foi levantado um dia, no outro sentou no trono de rei. Davi não. Davi vai passar por um processo para que ele aprenda. Saul começou grande, quando viu já estava lá, deu errado. Davi começou pequeno, vai passar por todas as etapas do palácio até se tornar rei, vai dar certo. Adão começou grande no jardim do Éden, deu errado. Jesus começou pequeno no ventre de Maria, deu certo. Aleluia, eu estou tentando te dizer que Deus tem um plano, e para esse plano dar certo, você tem que respeitar as etapas. Comece aos poucos, comece devagar. A Bíblia diz, não despreze os pequenos começos. O problema é que muitos de nós queremos começar grande, queremos começar ricos, queremos começar famosos, queremos começar com uma unção poderosa, enquanto Deus faz as coisas passo a passo, processo a processo, de forma contínua, constante, consistente. Então, Davi, a sua hora vai chegar, mas até que chegue, respeite os processos de Deus. Amém? Versículo 23 e último, sempre que o Espírito mandado por Deus se apoderava de Saul, Davi apanhava a harpa e tocava. Então Saul se sentia aliviado e melhorava, e o Espírito maligno o deixava. Ao som do instrumento, o espírito maligno tinha que sair e o alívio chegava. Esse é o poder do louvor nas nossas vidas. Esse é um dos poderes do louvor, né? Melhor dizendo, trazer paz, trazer alívio, fazer com que o demônio, o diabo bata em retirada da sua vida. Então eu não sei como está o dia de hoje, o seu dia de hoje, mas caso não esteja dos melhores, toca a harpa, coloca um louvor aí e louve o nome de Deus. Amém? Como de costume agora, esse é o meu livro, O Poder da Fé, a chave mais poderosa do universo, né? Tudo é possível ao que crê. Esse livro tem o poder de transformar a sua vida, então caso você queira adquiri-lo, ele vai estar aqui embaixo no link para você comprar e ser abençoado. Amém? Eu duvido você ler ele e a sua vida não ser transformada. Tá bom? Esse é o capítulo 15. Eu te encontro aqui, esse é o capítulo 16, perdão. Eu te encontro aqui amanhã no capítulo 17, no famoso encontro entre Davi e Golias. Quem é o gigante nessa parada, hein? Vamos descobrir amanhã. Um beijo no coração.